Pai, nós queremos louvar o teu santo e poderoso nome, te agradecer, Senhor, pelo dia especial e maravilhoso que o Senhor nos deu, que o Senhor até aqui nos guardou, o Senhor nos protegeu. Pai, o Senhor sabe, Senhor, quanto eu tenho sido grato pelo que o Senhor tem feito, Senhor, por mim, pela minha profissão. Deus, muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos. Pai, mesmo longe, Senhor, mas o nosso amor não diminuiu, nosso amor aumenta a cada dia. Cada dia nós amamos mais e mais aqueles que estão na caminhada conosco. Pai, muito obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos proporcionou, está fazendo nossos cultos, está levando palavra de encorajamento, palavra de fortalecimento. Senhor, que o teu povo, para que o teu povo não pare, para que o teu povo, Senhor, não se sinta só. Senhor, muito obrigado, papai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado para a honra e glória do teu nome. Amém, queridos, amém. A missionária Nira entrou também, queridos, e vamos para a nossa palavra de hoje. Hoje nós vamos ler a palavra que está em Êxodo 12, que vai falar da Páscoa, a Páscoa dos judeus. E eu queria compartilhar com você. Amém, queridos? Vamos lá. Eu não vou ler toda a passagem, ou se ou mudar um pouco, no meio do caminho a gente faz, tá bom? Diz o seguinte, Êxodo 12, a partir de 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer para si. Calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E tudo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas os umbrais e nas vergas da porta, nas casas em que o comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asno e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dela até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e farei na terra do Egito todos os primogênitos. Deixa eu voltar aqui para o verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga. Amém, querido? Nós conhecemos bem esse texto e é um texto maravilhoso. Queridos, e agora é a nossa Páscoa. Amanhã nós estaremos comemorando, não a Páscoa dos judeus, não mais essa Páscoa, mas a Páscoa daqueles que são cristãos, daqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. E um país como o nosso país, que é cristão,
uns cristãos católicos, outros cristãos evangélicos, todo mundo comemora a Páscoa. Então a gente junta as famílias, come, tem muita comida, mas nós precisamos entender por que Deus, lá no início, começou, qual foi a motivação de Deus e o porquê que Deus instituiu a Páscoa. A gente começou lendo, no primeiro versículo diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Sabe que no mês de Nissan e Abib, eles estariam fazendo algo que ainda não tinha sido feito. Até aquele momento, o Senhor, por intermédio de Moisés, tinha feito as 9 pragas, e todas elas com um teor muito grande e com uma humilhação muito grande para o Egito. O Egito foi humilhado, os deuses do Egito foram humilhados, mas ainda Deus estava agora fazendo a última de todas elas. Era a Páscoa do Senhor, ou a passagem, aonde o anjo da morte iria passar por cima. O anjo de Deus ia fazer distinção. O anjo de Deus, o anjo da morte é o mesmo anjo que livrava, o anjo que estava incumbido de matar o primogênito, tanto de homens como de animais, era o mesmo que protege, queridos. Que fenomenal. Deus começa mudando o calendário hebraico. Deus diz agora que esse mês será o primeiro e o mais importante mês, o mês de Nissan e Abib. Ele seria o mês mais importante, e a festa da Páscoa seria a festa mais importante, que foi nesse dia que o Senhor mostrou para o mundo todo, não só para o Egito, mas mostrou para o mundo todo que havia um único Deus, porque os deuses do Egito não puderam parar, barrar, impedir que o anjo da morte passasse pelo Egito. Os seus muitos deuses do panteão, nenhum deles foram capazes de barrar o Deus de Israel. Então, querido, nós estamos vivendo a Páscoa, e a nossa Páscoa esse ano é um tempo diferente. Você não vai poder chamar o seu amigo, você não vai poder ir para a casa do seu pai, como nós que somos brasileiros gostamos, reunimos com toda a família. Sabe, quem é do interior, viaja para o interior, para a casa do seu pai, da sua mãe. Os irmãos todos saem de onde estão para se reunirem para comer a Páscoa junto. Esse ano não vai poder ser feito isso. Mas nós precisamos comer a Páscoa. E de que forma, pastor, nós precisamos comer a Páscoa? Com a mesma fé que o povo de Israel comeu a Páscoa. Para eles era tudo novo. Eles nunca tinham comido a Páscoa, foi a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. Então Deus chama Moisés e chama Arão e diz: vocês vão instituir eles assim. Sabe, se a casa for pequena, tiver poucos membros, a família do Edgerson, então o Edgerson vai convidar o Marco Aurélio para que nós possamos comer juntos, a minha família, a família do Marco Aurélio, nós vamos comer. Como nós iremos comer? Assado. Nós não podemos comer nem cozido, nem frito, assado. Outra coisa, nós precisamos comer com uma atitude de alguém que vai embora. Por isso nós precisamos mudar a nossa roupa, botar a sandália e botar o cajado, que fala de autoridade e fala de auxílio para a caminhada. O povo estava se despedindo da terra, da onde ele foi escravo, da terra que o escravizou, que o subjugou. O povo está saindo dali, e o povo saiu dali por causa da mão forte de Deus e do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, logo assim que isso foi feito, eles saíram do Egito. E conta-se uma história, alguém escreveu, que essa praga foi a pior e a mais, que colocou o Egito de joelho, que botou o Egito de nocaute, botou o Egito para beijar as lonas, porque eles tinham uma crença que uma casa que tivesse um primogênito, essa casa era guardada, ou qualquer tipo de animal, ou homem,
ou ser humano ou um animal, onde tivesse o primogênito, essa casa era guardada, essa casa era abençoada, porque ali estava um deus egípcio que guardava aquela casa, porque o primogênito era consagrado a ele. Então Deus manda um cordeiro que tipificava Jesus, seu filho primogênito, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o poderoso, o varão de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha, para ir no Egito. Ou pegou um cordeiro de 1 ano que tipificava ele, e para dizer, eu sou o único e o poderoso, não o mais poderoso, me perdoe, o poderoso de Israel, o poderoso de Jacó, é eu que luto as causas deles. E assim eles saíram. Mas, querido, para nós hoje, que validade tem a Páscoa? Querido, Jesus, há 2000 anos, foi um tempo desse que Jesus morreu. Foi esse tempo, 3 anos e meio, ele começou seu ministério, chamou 12 homens e com eles começou a andar. E no livro de João, no capítulo 11 ou 13, eu não estou bem certo agora, me falhou a memória, ele chama os seus discípulos para fazer uma ceia. E ele faz essa ceia. E ele está dizendo que ele está comendo essa ceia, que o pão era o corpo dele e que o vinho era o sangue dele, que era dado em favor de nós. Essa Páscoa, querido, em meio a essa pandemia que está aí, é uma Páscoa para ser comida diferente. É uma Páscoa para nós chamarmos a nossa família. É para o pai e a mãe sentar em volta da mesa e celebrar o Senhor. Sabe, nós já não comemos mais o cordeiro, porque o cordeiro já foi imolado. Nós não precisamos passar o sangue no umbral das nossas portas, porque o sangue foi derramado na cruz e esse sangue nos protege. Mas nós precisamos relembrar que num dia de agonia, num tempo de sofrimento, no tempo onde o povo de Deus sofreu, ele clamou ao Senhor. Então Deus enviou Moisés, que tipificava um libertador do povo, para libertar o povo do Egito. Mas Deus de lá já nos diz que é o sangue do Cordeiro que nos guarda de todo mal. É o sangue do Cordeiro de Deus que João Batista viu quando estava batizando o povo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse sangue que nós temos que clamar nesse tempo de agonia. É esse sangue que nós temos que clamar nesses tempos de dificuldade. É nós lembrarmos, querido, que é um sangue sobre nós. É nós lembrar que nós temos a marca. E essa marca não está no umbral, mas nas nossas portas. Ela está em nós. Ela está em mim e em você. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E é o sangue de Jesus, querido, que nos dá esperança, que nos garante uma filiação. A morte de Jesus, querido, a morte do primogênito, para que, interessante, que lá o primogênito de Deus não morreu, e ele veio morrer depois para nós, para que nós pudéssemos sermos feitos filho, para que nós pudéssemos ser família de Deus, irmão mais novo do primogênito. No Egito, todos os primogênitos caíram. Mas agora, o primogênito nosso, na sexta-feira, ele desceu ao túmulo. No domingo ele ressuscitou. Está sentado à destra do Pai. Se você quer um motivo para você comemorar essa sexta-feira, essa Páscoa com alegria, eu tenho muitos motivos para te dar. O primeiro dele é que Jesus ressuscitou. É que Jesus está sentado no seu alto e sublime trono. E ele cuida de você. Quando o inimigo das nossas almas pediu para ele peneirar Pedro, ele disse, Pedro, o inimigo pediu para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai. Eu intercedi por você, como advogado que eu sou. Como irmão mais velho. Como aquele que julga ou que intercede pelas causas, que toma tuas causas, leve diante do Pai, eu intercedi por ti. Querido, ele tem intercedido por nós. Se você tem andado preocupado com o alastramento em São Luís da Covid-19, querido, aquieta o teu coração.
Aquieta o teu coração, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que tomou conta de nós até agora. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito com o sangue de um cordeiro. Olha, e esse cordeiro era só um animal, tipificava Jesus, mas era um animal. É esse mesmo cordeiro hoje, que há 2000 anos morreu na cruz. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, meu querido, se anime. Anime-se. Anime-se. Bote roupas novas. Bote canção de louvor. Bote um cântico novo nos seus lábios. Cante ao Senhor. Alegre a sua alma. E prepare uma ceia. Prepare a sua Páscoa. Prepare comida e chame a sua família. A gente não vai poder chamar a todos, não vai poder chamar os irmãos, não vai poder chamar os parentes, mas celebre você e a sua casa. Celebre. Celebre porque Jesus ressuscitou. Celebre porque ele venceu o Egito. E o Egito tipifica o mundo. Então Jesus já venceu o mundo. Lembre-se, ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas ele nos fez lembrar, ele nos deu um lembrete, ele nos deu uma ordem. Lembre-se, eu venci o mundo. Se ele já venceu o mundo, por causa do sangue dele, eu e você, nós já vencemos o mundo também. Essa maldição, essa peste, não há de nos abater, não é o nosso fim. Pelo contrário, Deus permitiu que isso viesse ao mundo. E não só veio no Brasil, não veio na América Latina, veio no mundo todo. É para que os filhos voltem para casa. É para que aqueles que são dele, queridos, se levantem em alegria e novidade de vida e volte, assim como um filho pródigo, que pediu a sua herança e foi embora de casa. E depois de passar algum tempo longe de casa, perdeu tudo que tinha. E estava no pior lugar que ele poderia existir. Ele foi rebaixado à pior classe daquele tempo, da sociedade daquele tempo, um escravo, que não tinha direito a nada, não tinha identidade, não tinha nome, não tinha sobrenome, ele era apenas escravo. E era nesse lugar que ele estava. E foi desse lugar que ele lembrou que ele tinha um pai. Ele lembrou que ele tinha deixado para trás o seu pai, que ele tinha deixado para trás uma casa, que ele tinha deixado para trás um lugar bom de viver, que nem os escravos do seu pai, ou os trabalhadores do seu pai, eram tratados mal. Pelo contrário, seu pai o tratava com dignidade. E ele lembra que ele tinha cometido um pecado, um delito contra Deus. E ele confessa: eu pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Eu vou voltar e vou dizer para ele, vou dizer a ele que eu pequei. E vou pedir para que ele me aceite como um dos seus funcionários, um dos seus trabalhadores. Então ele volta. Querido, se você conhece alguém que precisa voltar, vá a ele, ore ao Senhor e diga a ele que é tempo dele voltar, porque o pai está esperando. Querido, o povo de Israel tinha saído da terra de Canaã e entrou no Egito porque houve uma grande fome. José já tinha ido para lá, José estava lá, estava tudo organizado. Mas agora era hora deles voltar para casa, para a terra da promessa. Querido, se você já está na terra da promessa, lembre que tem pessoas precisando entrar. Mande um zap para ele, mande uma palavra de conforto, mande um versículo, mande um louvor. Se é alguém que você conhece, que andou com você na igreja, se você lembrar de algum louvor que ele gostava, ou de uma palavra que ele gostava, um versículo que ele gostava, mande para ele. Esteja orando por essa vida. Esteja orando por tudo aquilo que tem acontecido. E eu tenho certeza que Deus, o nosso Deus, está preparando a volta de muitos filhos. Sabe? Foi quando os judeus ficaram sem terra, depois da Segunda Guerra. E quando eles decidiram, a ONU decidiu dar a terra dos judeus para ele, houve o sionismo. O que era isso? Era todo mundo voltando a Sião. Os judeus espalhados no mundo todo
começaram a voltar da Europa, de todos os lugares, começaram a voltar para povoar a terra, que direito era deles. Querido, é tempo da gente orar, de a gente pedir para que haja um sionismo, se não é sionismo, um brasismo, um são luísmo, um maranismo, ou qualquer outro nome que nós possamos dar, nós possamos celebrar, e chegar o tempo dessas pessoas que estão fora voltar para a casa do Senhor. Amém, meu querido? Amanhã é Páscoa. Então, aproveite e coma, faça bolo, faça tortas. Eu não sei como você celebra a sua Páscoa, mas celebre a sua Páscoa. Chame a sua família, explique para seus filhos. E é tempo de nos ajoelhar e clamar ao Senhor. Agradecer e dizer para Ele, Senhor, o meu coração, na minha vida, tem a marca do Cordeiro, tem o sangue do Senhor. E eu tenho certeza que eu estou guardado pelo Senhor. E se o Covid-19 passar, ele não vai achar lugar para ele ficar, porque eu tenho o sangue do Cordeiro. Amém, meus queridos? Vamos orar. Pai amado e querido, nós queremos louvar o teu santo e poderoso nome. Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje, o Senhor não muda. Senhor, muito obrigado, porque eu acho na tua palavra conforto e fortaleza para a minha vida, e todos aqueles que amam a tua palavra, hajam fortaleza e conforto para nós. Pai, eu sei que o mundo, Senhor, está conturbado, mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Enquanto os egípcios choravam, Israel celebrava. Enquanto os egípcios choravam a perda dos seus primogênitos, Israel celebrava a liberdade do seu povo. Eles celebravam porque eles viam o Deus Todo-Poderoso agindo. Senhor, e nós estamos celebrando antes mesmo, Senhor, do milagre acontecer, ou o milagre já aconteceu e nós estamos celebrando, porque nós sabemos quem é o Deus de Israel. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Senhor, se o Senhor entregou o seu Filho por amor de nós, quem disse, ou quem duvida, que o Senhor não nos livrará dessa peste que assola o mundo todo? Nós temos certeza. Aqueles que têm fé no teu nome, aqueles que, como Paulo diz em Gálatas, já entregaram a sua vida, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Esses já entregaram a sua vida, eles têm fé no Senhor, não retrocedem, estão convictos, Deus, que Tu és o Senhor. Boa Páscoa a cada um, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, celebre a Páscoa em casa, para a honra e glória do Teu nome. Amém.